Aliás, as melhores histórias da política nem sempre estão na agenda oficial, né? Sem dúvida. Muitas vezes estão fora da agenda oficial. Uma coisa. Qual agenda? Degustação. O Aldo Rebelo é um cara. Você tem experiência, né? Você tem experiência de trabalhar no governo. Você é um cara. Transitou. É um cara que transitou, que sabe tudo. Como é que você se coloca agora? Porque, a gente tem agora uma. Tá populista, né? A demanda é populista. Verdade. Tanto é que você tem, ou o cara é de canhoto, ou ele é de direita. E eu sou um cara que eu gosto das massas. Eu sou um cara acostumado com comunicação. Eu gosto de massa. Obrigado. Eu não gosto de bolha. E tem as bolhas, e tem as massas. O gostoso é você falar pra massa, falar pro povo, conversar com o povo, né? Ver o que realmente é bom pro povo. Mas a gente entrou nas bolhas. Que bolha você tá? Eu estou na bolha nacionalista, mas procurando conversar com todos aqueles que tenham a ideia de que o problema do Brasil não é você ser de esquerda ou ser de direita, não é você ser preto ou ser branco, não é você ser homem ou ser mulher. Porque a polêmica no Brasil foi reduzida a uma dimensão ideológica. Você tem que ser de esquerda ou de direita, você tem que ser branco ou ser preto, a questão racial, você tem que ser de gênero, tá certo? É como se fosse a Guerra dos Sexos, que foi aí uma novela no passado. O meu caminho é outro. O Brasil tem dois problemas no governo. Qual é a agenda econômica do presidente Lula? São duas agendas. Primeiro, aumentar despesa em ano eleitoral, que é o que está fazendo. E segundo, para pagar essa despesa, aumentar imposto, aumentar tributos. A outra agenda, que seria aumentar a receita, fazendo o país crescer, retomar o crescimento, ele abandonou. Pelo contrário, o país está... Emílio, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país interditado. Exato. O Brasil é um país bloqueado. E o que bloqueia o país é exatamente essa agenda da Dona Marina, a agenda do IBAMA, a agenda da FUNAI. Você não pode ter acesso aos recursos naturais. Você não pode fazer uma obra de infraestrutura. Está aí, o Supremo barrou essa Ferrogrão há 6 anos e ela continua parada. Em 15 anos, os chineses fazem 50 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade. O Brasil não consegue fazer 930 no setor mais dinâmico da sua economia, que é o Cerrado, é o Centro-Oeste. Então o país está bloqueado. E quem bloqueia? Quem bloqueia é o governo. Porque o IBAMA, que bloqueia o petróleo lá do Amapá, é do governo. Então, mas quem tem interesse nisso? Qual é o interesse de fazer isso? Do país ir para trás? Não é possível isso. Quem pensa dessa forma? Você que tem aqui a resposta lá do... Isso é uma história antiga. Por quê? Isso aí, um embaixador brasileiro, na primeira Conferência do Clima de 1972, denominou o seguinte: congelamento do poder econômico mundial. Você tem os países desenvolvidos, e aí criaram a ideia de que ninguém mais pode se desenvolver porque o planeta não aguenta, o meio ambiente não aguenta. Aí ele comparou, inclusive, com o congelamento do poder militar, com o Tratado de Não Proliferação. O Tratado de Não Proliferação deu monopólio de armas nucleares a 5 países. E agora é como se fosse um tratado de não proliferação econômica, tá certo? Você não pode crescer, você não pode ter uma economia desenvolvida, porque você tem que ter sua reserva de matérias, de recursos naturais para quem já se desenvolveu. Entendi. Porque o desenvolvimento dos desenvolvidos não ameaça o meio ambiente, nem a natureza, nem o planeta. O seu desenvolvimento ameaça. Essa é a questão de fundo. Ou seja, a gente tem que ser colônia. Exatamente, colônia financeira, colônia industrial, colônia de ciência e tecnologia, colônia cultural, tudo a gente tem que se conformar e não ser nada. Agora, um país com esses recursos, a maior fronteira mineral do mundo, uma brechinha que conseguiram lá em Goiás, os americanos chegaram aqui e botaram 500 milhões de dólares numa mina de terras raras lá em Goiás. Se o Brasil ampliar a disponibilidade dessas terras raras, que tem as maiores reservas do mundo, não vai ter onde botar dinheiro. Opa. Mas está interditado. Aí vem de Pachini para Mas deixa eu te interromper nesse momento. Mas quem é o cara que vai fazer isso? Porque, por exemplo, nós vimos um cara fazer na Argentina um Milei que está fazendo. É um cara que entrou lá e ele está mudando o negócio, tem 80 anos de história, por bem ou por mal, não sei, a gente não sabe. Mas é o cara que foi lá e está resolvendo. Resolvendo a casa. Falou, ó, minha proposta é essa, ganhou a eleição e está fazendo. Quem é o cara que vai fazer aqui no Brasil
se o Bolsonaro tentou e ficou lá, em um mês acabaram com o Bolsonaro. Em um mês de governo não fez mais nada. Quem é esse cara? Aldo Rebelo. Quem é o cara que vai fazer? Em 50 anos. Você com esse chapéu bonito. Você com esse chapéu bonito. Elegante, pode com o ser, bigodão. Pode ser, ué. O que eu quero dizer, em primeiro lugar, é que o problema não é o Brasil. Porque de 1930 a 1970, em 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Mais do que o Japão, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Alemanha, mais do que a União Soviética. O Brasil cresceu mais do que todo mundo em 50 anos. Na China, coitado, nem não crescia nada, ficava lá para trás. A China é de 1980 e 90 para cá. Então o Brasil, ele tem a maior reserva de terras raras do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior reserva de energia do mundo. A Eletrobras tem o plano pronto. Se você quiser dobrar a geração de energia só com 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia, você dobra. Você tem petróleo de Pelotas lá numa bacia até o Amapá. O Brasil tem energia para tudo. O Brasil tem essas 3, 4 fronteiras, né, de minérios, de agricultura e pecuária. O Brasil tem, agora esse Matopiba, 10 anos ninguém falava de Recurso Matopiba. natural a gente tem de sobra, Então, né, professor? tem de sobra. O destino, a natureza nos deu tudo.